Galera, já que no mês de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, nós vamos iniciar o Conexão de hoje batendo um papo sobre esse assunto. Por isso, nós estamos aqui com a Caísa. Tudo bem, Caísa? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Conexão Unipam. Muito obrigada. Caísa, você, enquanto psicóloga e também mulher, né? Eu gostaria que você falasse pra gente o que nós temos para comemorar nesta data. Olha, na verdade a gente tem algumas conquistas aí que são consideráveis. Eu costumo dizer que é bem recente esse progresso feminino, né? Não é uma coisa assim que a gente está séculos e séculos caminhando para isso. Então, se a gente considera o período de tempo é recente, a gente tem muita coisa assim para comemorar. A gente tem uma mulher aí que é dona do seu próprio corpo, né, que passa a ter a opção de escolha sobre quantos filhos eu vou ter, se eu terei filhos, se esse não é um desejo meu. Nós entramos no mercado de trabalho, nós temos mulheres ocupando postos de trabalho altos, inclusive cargos de diretoria. Nós temos uma mulher que tem uma possibilidade hoje de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde, de dirigir, né? E hoje a mulher conquista esse espaço, a mulher conquista uma autonomia maior e a gente tem sim que celebrar. Legal que a gente vê também esse movimento, né? Inclusive no mundo jurídico. A gente vê aí a Lei Maria da Penha, feminicídio, que são algumas formas de proteção, né, da mulher, principalmente nessa questão de violência contra a mulher, que a gente sabe que é um problema ainda, mas assim, que vem caminhando, né, bastante nas últimas décadas. Sim, hoje nós temos uma preocupação de políticas estruturadas, tanto políticas públicas quanto políticas muito precisas mesmo, no sentido de uma política empresarial, por exemplo, que garante a diversidade e que, portanto, destina cotas para que essas mulheres, para que eu tenha tanto percentual de mulheres dentro daquele ambiente de trabalho ocupando cargos de liderança. Então, essas políticas, elas existem. E essas políticas são muito especiais. Por quê? Porque são marcos de que, olha, existe uma preocupação para que a gente consiga viver em igualdade, para que a gente consiga disputar, né, esse espaço de igualdade mesmo, com reais condições. Entretanto, por si só, elas não são suficientes para garantir que essa igualdade seja vivida. Então, a gente ainda precisa lutar, a gente precisa fazer valer os nossos direitos, a gente precisa se colocar numa postura de autoras mesmo da nossa vida, de autoras da nossa identidade feminina e continuar lutando por essas questões. Não adianta eu ter uma Maria da Penha se eu não tenho uma mulher que não denuncia. É verdade. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. A política, ela não faz nada para mim sozinho. A política, ela sinaliza de que, olha, você tem o espaço, de que você tem o direito. Mas se eu não faço valer o meu direito, aí sim nós vamos ter uma série de dificuldades e a gente perde, né, espaço, a gente perde a consideração e a gente deixa de ser visto em pé de igualdade. Você acha que mesmo com todos esses movimentos feministas de igualdade que você citou, existem ainda mulheres que se consideram inferiores e que talvez se acham que não têm o direito de lutar e por isso, às vezes, a gente percebe, né, leis que não têm efeito na realidade, no caso concreto? Sim, e muitas. E eu posso dizer até que em nós mesmos. Porque é uma questão cultural, Larissa, que veio sendo colocada e que fica difícil mesmo da gente desvincular aí desse ranço. Isso é um processo de aprendizagem. Vamos pegar, por exemplo, né, a maioria das mulheres, se elas estão em casa e faltou ali naquela noite, ela chegou 11 horas da noite em casa e ninguém jantou, vai bater uma culpa. Eu sou mulher, eu tinha que prover. Então, a gente tem essa necessidade. E a mulher, ela tem um perfeccionismo, né? Isso é uma característica da mulher, de ter um perfeccionismo e de carregar com ela essa quantidade de culpas.
É algo que tem que ser trabalhado, né? Cada uma tem que refletir bastante a respeito disso. Agora, com relação ao comportamento da mulher moderna, você disse aí que nós, então, temos liberdade para fazer o que quisermos, né? Mas como que você enxerga o impacto dessa liberdade na vida de cada uma? Com relação a ter que conciliar tudo isso, né? E se sentir bem consigo mesma. É complicado. Porque na medida em que a gente busca o nosso lugar ele vem, mas ele vem cheio de responsabilidade, ele vem cheio de obrigações, e isso, né, se a gente para pensar nessa questão do tempo, que isso é recente, realmente às vezes existe um atropelo e a gente não consegue lidar muito bem com isso. Então, a gente não sabe até onde eu posso ir, eu não sei que modelo eu devo seguir, na verdade a gente não tem um modelo definido do que é ser uma mulher moderna, e aí o que a mulher precisa entender é que não existe uma obrigação, não existe uma obrigação de que eu saiba dirigir, não existe uma obrigação de que eu precise me formar, não existe uma obrigação de que eu tenha uma profissão. Não existe a obrigação de que eu tenha que ser uma dona de casa. Existe a obrigação de que eu me respeite. E que eu compreenda que ser mulher não é necessariamente viver sob modismo. Mas ser mulher é eu ter essa condição de ser aquilo que eu quero. É ser aquilo que me faz bem. E aí quando a gente vai para a questão de como administrar isso tudo, a administração, Larissa, ela está muito ligada ao quanto eu me valorizo. Ao quanto eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar que eu sou a melhor mãe, eu não preciso provar que eu sou a melhor profissional, eu não preciso provar que eu sou a melhor aluna. Eu preciso provar para mim que eu tenho que estar bem comigo. E aí eu vou entendendo que, olha, eu posso ocupar quantos espaços eu quiser. Então, eu acho que nessa semana que a gente comemora aí o Dia da Mulher, é importante a gente refletir sobre isso. Que valor eu estou dando a mim? E o quanto que eu estou respeitando as minhas vontades e os meus desejos. E somente a partir do momento em que eu me respeito e que eu me valorizo, e que eu consigo conciliar todas essas mulheres dentro de mim para que isso seja harmônico, eu vou ter a condição de exigir que o outro me respeite. E que aí, então, a gente começa a mudar o rumo da história, a gente começa a construir uma outra cultura. Mas isso precisa partir da gente. A pessoa, talvez, pelo menos nas últimas gerações, ela já se sente incluída dentro de um padrão e não para refletir a respeito disso, né? Não para refletir por que eu estou fazendo isso e seguindo esse fluxo. E com relação a isso também, a gente nota muito preconceito dentro do gênero mulher mesmo, né? Mulheres têm preconceito contra as belas recatadas e do lar, e essas donas de casa têm preconceito contra as feministas e gera uma bagunça, né? Um tumulto. Sim. E aí a gente não se compreende enquanto identidade feminina. Muito pelo contrário, a gente está o tempo todo lutando umas com as outras, porque a gente precisa provar não só para os homens e para a sociedade de modo geral, mas eu preciso provar para outra mulher que eu sou melhor, eu preciso provar para outra mulher que eu dou conta do recado. E isso passa a fazer com que a gente perca nessas relações, e ao invés da gente se unir e ser coeso por uma causa muito maior e muito mais nobre, aí eu vou brigar com o seu feminismo, né? Eu vou brigar com a sua opção pela maternidade. E aí eu vou começar a ter encrenquinhas e picuinhas nesse sentido, que dispersam a gente, né? Que divide a gente e que faz com que cada vez seja mais difícil a gente lutar para sermos mulheres iguais. Legal, então só para finalizar, Caísa, eu gostaria que você falasse para o pessoal que está em casa e também para todas as mulheres, né? O que você acha então que a gente, enquanto mulheres, nós devemos fazer para que consigamos conciliar tudo isso, viver bem
né, com a gente mesmo, sem ficar, né, tentando agradar um ou outro. Nós precisamos entender que cada um, né, tem a sua particularidade, cada um é singular. E que então a gente não tem que encaixar em padrões. Você pode usar a mesma roupa porque está na moda, mas você não é você não é igual a outra pessoa. E isso precisa ser respeitado, isso precisa ser preservado na gente. E vai partir muito de uma autoanálise, de como eu me conheço e o que eu quero fazer, porque realmente eu quero, porque esse é um desejo genuíno meu e não porque isso está imposto pela sociedade, porque isso está colocado em algum lugar ou eu assinei em algum lugar que eu preciso fazer. Se eu faço as minhas escolhas com base naquilo que realmente eu gosto, fica tudo muito mais fácil, fica mais leve. Então a gente precisa olhar para dentro e refletir sobre o que realmente a gente quer e entender que o que eu quero é valioso. E a partir do momento que eu respeito os meus desejos, que eu respeito esse meu querer, tudo fica muito mais suave, né? E eu vou viver mais feliz, eu vou me dar muito mais valor, eu vou me conhecer muito mais, eu vou ter uma compreensão maior de quem eu sou e as pessoas vão me respeitar muito mais. E aí dá para sermos mulheres muito felizes e mulheres muito voltadas para conquistar o espaço que a gente ainda não tem, mas que com certeza a gente chega lá. Com certeza. Kaisa, muito obrigada, eu adorei esse bate-papo, falar um pouquinho, né, sobre esse assunto e a gente espera mais vezes aqui no Conexão Unipam. Muito obrigada, chamem sempre que eu volto. Pode ter certeza. E eu quero deixar aqui então, né, Feliz Dia das Mulheres a todas vocês que estão nos assistindo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saiam daí, porque já já eu volto com mais.